Bom, para a gente falar sobre Bíblia, né, para falar sobre teologia, é preciso que a gente conheça alguns aspectos, alguns conhecimentos. A gente vai falar hoje de dois. Um é o de ontem, que a gente falou sobre história bíblica. E o segundo é parapsicologia, que é o tema que a gente trabalha hoje. Mas vamos ver aqui sobre história bíblica primeiro, tá? Nós já estamos aqui, olha, na quarta fase. A quarta fase. A quarta fase é quando a revelação progressiva está crendo num médio monoteísmo. Um médio monoteísmo. Ontem eu lembrei que o monoteísmo tem um lado bom e um lado ruim para o povo de Israel, tá? Mas tudo é bom ou ruim, né? Porque tudo é neutro. Quem vai fazer uma coisa ser ruim ou boa é a pessoa e a maneira que ela vai usar, ou a maneira, os argumentos, os motivos que ela tem para usar aquilo. Entendeu? Tudo é neutro. Mas a pessoa é que vai usar de uma maneira errada ou de uma maneira certa. Então, na cabeça de um povo prepotente, essa bênção se tornou uma maldição. Vamos explicar. Por exemplo, quando eles eram politeístas, eles acreditavam que haviam vários deuses e que nós temos um Deus que nos alegra muito e tal, mas há outros deuses também poderosos. Quando eles começaram no enoteísmo, eles passaram a crer que existem vários deuses, mas o Deus deles era maior, era mais poderoso do que todos os demais deuses. Aí a prepotência já começou a ficar um pouco mais amarga, né? Então, o meu Deus, existem outros deuses, mas o nosso Deus é maior, é mais poderoso do que todos os deuses. Aí eles entraram na fase do monoteísmo fraco, né? É quando eles acreditam, não existem todos os deuses, tá? Mas existe o nosso Deus. O nosso Deus. Aí vem o médio, eles agora estão mais orgulhosos. O nosso Deus, só existe um Deus, que é o nosso Deus, e é o poderoso. Ele pode tudo. Então nós somos mais privilegiados, nós somos um povo mais abençoado. Veja que diziam ser de Deus, mas não conheciam Deus. Aliás, Jesus disse isso, né? Vocês não conhecem Deus, vocês não amam Deus, eles não conhecem. É o povo de Deus sem Deus, é um povo de Deus que não conhece Deus. É o que Jesus falou, né? E Paulo falou também. Então, eles tinham aquela arrogância, o nosso Deus é mais poderoso do que todos os deuses. Tá? E isso levou a prejuízos grandes, porque toda a prepotência deles em relação a outros povos, a outras religiões, são alimentados. E é isso que atrapalha eles até hoje de reconhecerem Jesus. Entendeu? Todas as religiões do mundo reconhecem Jesus. Reconhece Jesus como profeta, reconhece Jesus como um homem usado por Deus, mas reconhece. Eles não. Era um homem qualquer, era um Zé Ninguém qualquer. Eles não dão o chamado que nós chamamos povo de Deus, não dá a mínima para o Jesus da gente. Outras religiões não. Veja que a gente anda tudo na contramão. Esse cristianismo nosso é uma vergonha, é um desastre. Entendeu? A gente tem preconceito com quem respeita o nosso Jesus. Mas quem não aceita, quem rejeita, a gente aplaude e diz para eles, a gente aplaude vocês, continue matando aí os judeus que a gente está apoiando aqui. Se precisar de dinheiro, fala com a gente que a gente manda. A gente faz isso. Entendeu? É tudo. Olha, gente, o cão é o cão. Entendeu? Ele sabe como trabalhar o joio, tá bom? Muito bem. Nesse período, nós temos aqui, olha, nesse período, a gente vai ter aqui, porque esse período começa mais ou menos no ano 605, quando Judá está sob o domínio de Babilônia, E Jeoaquim, Zedequias, esses estão cativos, mas estão de alguma forma governando, porque Babilônia, mas aqui já houve a destruição de Jerusalém. Antes da destruição de Jerusalém, eles permitiam que os povos se autogovernassem. Mas como Israel era prepotente demais e por isso muito arrogante, terminou sendo perseguidos, e eles entraram e destruíram a cidade. Nesse período, aqui está, olha,
570, Ezequiel escreveu o seu livro. Tá? Em 555, Samuel, né, o livro de Samuel foi escrito por Jeremias, provavelmente. O livro de Reis foi escrito em 550. O livro de Lamentações em 548. É porque Samuel, os dois de Samuel e os dois de Reis fazem parte de um livro só, lá nas escrituras hebraicas, tá bom? É por isso que tudo foi numa época só. Em 548 foi escrito Lamentações, por Jeremias. E em 545 foi escrito o livro de Jeremias, por Jeremias. Na verdade, não foi por Jeremias, foi por Baruque, né? Acho que foi Baruque o nome. Alguém que acompanhava Jeremias. Jeremias ia pregando e esse Baruque ia escrevendo o que Jeremias pregava, o que acontecia com Jeremias. Então, tudo isso, o livro foi escrito por esse Baruque. Tá bom? Ok, isso aí é sobre a história bíblica.